Muito bem, voltando ao futebol doméstico, meu caro Arnaldo. O Wendel, ele mesmo, lateral esquerdo da seleção até, já foi, cogita a volta. E o São Paulo tem um trunfo por lateral na Copa. Olha, ele tem reportagem aqui no ar, do Éder Traschini. São Paulo, apesar de apertar o cinto para a próxima temporada, em busca de recuperação financeira, pode ter um reforço importante na lateral. O UOL apurou que o lateral esquerdo Wendel tenta voltar ao Brasil, mirando visibilidade para estar na próxima Copa do Mundo, e a possibilidade de ser titular absoluto no São Paulo pode ser um trunfo importante. O Júlio Casares, né, ele reconheceu o Wendel durante a Copa América. O Júlio Casares foi chefe de delegação e se aproximou do jogador. O São Paulo vai perder o Wellington, lembrando que vai para o Southampton da Inglaterra. E aí, Arnaldo? Que tal? Seria para o São Paulo, mas aquela coisa, né, Tironi? Eu acho que o São Paulo tenta contratar um lateral há quanto? 11 meses? Desde que o Caio Paulista 11 meses. Eu vejo essa questão do Wendel parecida com a do Alexandre. O Alexandre já está jogando no Flamengo, né? Então, assim, eu acho que ele seria um bom reforço do São Paulo, sem dúvida alguma. O São Paulo quase o contratou nessa última janela, ou seja, fez proposta, disse que estava perto, chegou a ter o ok do jogador, quando ele estava ainda jogando pela seleção brasileira como titular. Não conseguiu. Vai fazer uma segunda tentativa agora. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo titular, evidentemente, sem muita grana. E eu com essa direção, não sei se você tem essa mesma impressão. Quando um nome vaza e fica sendo falado, normalmente ele não vem, certo? É verdade. Quando o São Paulo... Não é que o São Paulo não contrate, o São Paulo contrata, normalmente de surpresa, tipo Jamal Lewis, né? Ou outros que deram certo. Não estou só criticando. O Bobadilha pode ser um deles, ou outros jogadores, né? Tipo, que agora estão valorizados, né? Ferreirinha, sei lá o quê. Então, eu acho que ele seria uma ótima para o São Paulo, seria um lateral esquerdo titular, mas eu só acredito vendo. Acho que... E tem mais, né? As contratações do São Paulo ultimamente, e agora ainda mais, eu acho, por conta desse cinto apertado, elas vão depender, na verdade, as contratações, muito da vontade do jogador. Tipo, Marcos Antônio, tipo, Juan, que estão emprestados. Não, eu quero jogar no São Paulo. Ou o empresário do cara, lá você vai jogar todas, né? Do que propriamente numa proposta melhor que a concorrência possa fazer, né? Financeira, que eu digo. Então, eu acho que ele seria uma ótima, mas eu só acredito vendo. Bom, ele pode assinar um pré-contrato já a partir de janeiro, né? Para sair na janela do meio do ano, mas tem a possibilidade de ele tentar a liberação já para o início de 2025. Né? Ele poderia sair pelo contrato só no meio do ano, mas ele poderia tentar uma liberação antecipada, lembrando que ele sofreu também com lesão, né? Atuou pouco na atual temporada pelo Porto. Na temporada passada ele fez 36 jogos e teve em campo por 2.998 minutos, e nessa atual ele entrou em 2 partidas, 47 minutos jogados. Esse ponto que o Arnaldo lembra é bem importante, Rodrigo. São Paulo fala, eu quero o fulano, só que sem grana, daí não vem. O Alexandre foi o último, foi lá, eu adoro o São Paulo, tá, pumba, foi lá pro Flamengo. É assim será o São Paulo nos próximos anos, né? Mas ao mesmo tempo o Marcos Antônio, citado pelo Arnaldo, foi disputado também pelo Flamengo e São Paulo, e ele foi pro São Paulo. Então, não é que o São Paulo perde todas as disputas, né? Mas depende, de fato, de não precisar ganhar, pagar um valor ali alto de direitos federativos. Isso vai ser difícil, de fato, para o São Paulo, como para outros clubes, né? Porque tem essa questão de você começar pelo menos uns 2 anos aí, se for cumprido o plano que está previsto ali do fundo, do FIDIC, e você dá uma segurada de contratação para o orçamento que você coloca ali para folha salarial do São Paulo, que é 350 milhões, todo do futebol, não é pequeno. Então é um clube que tem um orçamento ok, de bom nível, mas não tem dinheiro para ficar gastando e ficar pagando esse contrato. Então ele tem que fazer essa famosa criatividade ali na oportunidade de mercado, né? Não é jogador de graça, porque jogador de graça não existe, mas é encaixar
dentro de um salário que eventualmente o São Paulo vai conseguir pagar, porque tem um pouco mais de orçamento para isso, mas sem gastar pela rescisão, que dificilmente o clube não vai ter caixa para pagar a rescisão alta. Muito bem, falamos em São Paulo rapidamente, vamos falar mais, porque tem uns números aí de Caleri em comparativo com outros atacantes do São Paulo no ano. Números do Caleri versus atacantes do elenco. Caleri, 50 jogos, 14 gols, 7 assistências. Luciano, 56 jogos, 17 gols, 2 assistências. Lucas, 46 jogos, 13 gols, 9 assistências. E o André Silva, 48 jogos, 18 gols, 3 assistências. Não é exatamente uma... 13 gols, né? Como? 13 gols, né? Você falou 18, né? 13 gols. Não preciso fazer meu óculos. Não, é 13 gols. Senão 13 ia ser gols. muito... Já Verdade, é bom, mas seria demais, incrível, né? Verdade, 13 gols. Não é exatamente um ano espetacular do Caleri, Arnaldo. Não, longe disso. É que a reta final agora tá dura, hein? A reta final, o pós-Libertadores, eu acho que ele fez uma temporada muito linkada à Libertadores. A gente falou muito disso aqui. Ele foi o principal personagem da eliminação, né? Perdeu gol no Engenhão, perdeu gol no Morumbi, perdeu pênalti no Morumbi, não reagiu emocionalmente até agora a isso. Mas eu acho interessante esse quarteto aí, porque também mostra que o papel dele mudou, né, no time. A partir do momento, e você podia botar até um quinto elemento aí, que é o Ferreirinha, que tem bastante gol na temporada. O Zubeldia colocar 4 atacantes e mais o André como reserva sempre, ele conseguiu encaixar quase sempre 5 jogadores que marcam gols. Os números do André eu acho muito interessantes para um reserva, né? O cara tem 13 gols. Então é uma contratação boa. Ele é um jogador que dá... Aliás, contra o Botafogo, sai do cruzamento do André o gol de cabeça do Caleri, né? E essa circunstância, como disse o Zubeldia, o Caleri vem jogando mais para o time do que o time para ele, né? Então, o São Paulo não tem hoje cruzadores, né? Os laterais não são exatamente caras que cruzam. A saída do Rato do time titular perde a bola parada do Rato para o Caleri, que era uma das principais coisas. O jogo do São Paulo, o que acontece? Crescem Lucas e Luciano e o Caleri cai. Também pelo jeito do time jogar, né? E a gente percebe pelo estilo aí, o maior definidor desse elenco é o Luciano, não é o Caleri. O Luciano dá uma assistência praticamente nulo, porque ele é o jogador da última bola, embora ele não jogue de 9. Então o Caleri tem jogado também para viabilizar o Luciano, né? Mas é aquela coisa, eu acho que hoje ele tem uma concorrência que ele não tinha, que ainda é um cara que fica ali, o André Silva, comemora o gol com ele e tal, tem uma reverência e tal, não sei o que lá, né? Porque o Caleri tinha lá o Éder, o Pablo um tempo, o Galopo improvisado, o Juan. Hoje ele tem um jogador que é um cara que pode, não nessa temporada, na temporada seguinte ser até porque desse quarteto todo ele é o mais jovem, mais vigoroso, que tem mais resistência. Mas não há discussão para ele entrar no lugar do Caleri hoje, time titular, certo? Não, eu acho que não, eu acho que não ainda, a não ser que o Caleri sinalize. Eu acho que a tentativa do Zubeldia nessa última fase da temporada ainda é resgatá-lo, né? É colocá-lo... É porque ele não gosta de tirar o centroavante, ele fala sempre. E são jogadores de características diferentes, sim, né? E o time está acostumado a jogar com uma referência que segure mais a bola no ataque, que é o Caleri. Só para ilustrar, depois do gol lá contra o Botafogo, então ele passa em branco: Corinthians, Vasco, Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense. São 5 jogos sem marcar. E se você pegar aquele gol do Botafogo, é o único gol nos últimos 12 jogos. O que pro Caleri eu acho que é muita coisa. Um gol em 12 jogos me parece... eu acho que a atuação dele contra o Corinthians foi a última atuação plena. Ele tem um lance simbólico, ninguém lembra disso, eu lembro. Primeiro, ele foi o responsável pela vitória contra o Corinthians. Pela luta do pênalti, em né? tudo, pela luta do pênalti, com a briga com o André Ramalho, ele bateu em todo mundo, apanhou de todo mundo. No meio do jogo ele pega a bola e dá um bico para arquibancada, quando o André faz o terceiro, ele estava pendurado. Tipo, é como se tivesse acabado a temporada para ele. Mas não, ainda faltava
3 meses, cara. Né? E aí, de lá para cá, é uma tentativa quase... Não é só pela falta de gol, sabe? É pelo semblante, pela energia. Que contra o Atlético Paranaense voltou um pouquinho, acho que estava uma outra participação, mas é curioso, voltou um pouquinho, acho que ele se entregou o máximo, a bola dele passou 2 vezes raspando, o André entrou na primeira caixa, gol da vitória. Porque também é uma questão para o atacante, é uma questão de confiança, astral, né, E ele é um cara que se alimenta disso de estar o tempo ele não é técnico, né? Ele não é um cara que tira o coelho da cartola. Então é uma situação complicada mesmo. Muito bem, Arnaldo. Vamos fazer a nossa projeção? Eu vou fazer, como o Tironi não vai fazer o fecho do cálculo na matemática, vou falar para o Tironi falar quantos pontos cada time vai fazer em tal jogo. Aí eu totalizo e ele vai ver se é possível ou não o São Paulo ganhar posições do Flamengo e do Internacional, certo? Vamos começar pelo Flamengo, que tem hoje o 4º lugar na mão com 59 pontos e 17 vitórias, certo? O próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá fora. Quantos pontos ele faz? 3. Depois contra o Fortaleza fora. 1. Depois contra o Inter em casa. 1. Depois contra o Criciúma fora. 3. Depois contra o Vitória em casa. 3. Então já não pega mais. Ele fez, na sua conta, ele faz 11. O Tironi sempre põe todos os quase pontos. 11 com como assim? 59 dá 70. Ele faz 11 em 15, vai a 70. Certo? Tá bom, hein? Tá ótimo, né? Aí, possivelmente, acho que ele até passa o Fortaleza. Então, pro Tironi, ele faz 70, né? Sim. O Internacional joga contra o Vasco fora. 3. Já acabou, então. O São Paulo já não pega. Red Bull em casa. 3. Fluminense fora. Desculpa, Flamengo fora. Você deu 1, né? Deu 1, então 1. 7 já. Botafogo em casa. 1. 8. Fortaleza fora. 1. Faz 9 o Inter. Então, 9 em 15, o Inter ficaria com 68, certo? Certo. O São Paulo, Bragantino fora. 3. Então, aí tem jogo. Tanto que eu acho que esse é o jogo-chave. Bragantino fora. Se ganhar, acho que tem jogo. Atlético Mineiro em casa. 3. 6. Grêmio fora. Esse é o 1. Você tá otimista, hein? Juventude em casa. 3. Botafogo fora. 0. Então, na conta do Tironi, o São Paulo faria 10. O São Paulo iria a 67, ficaria 1 ponto atrás do Inter. Mesmo com essa campanha maravilhosa, o São Paulo continuaria em 6º lugar, certo? Certo. Então, como é difícil... Faz a sua projeção, quero ver. Não, a minha projeção eu já fiz. Eu acho que o São Paulo fecha com... ela é sempre... Eu projeto muito menos pontos do que vocês colocam para os melhores. A minha projeção, o São Paulo fecha com 64, o Inter com 65 e o Flamengo com ou 70 ou 69. Então, acho que então a minha projeção... não dava, nem na sua projeção. Não, a minha projeção há anos é São Paulo em 6º lugar. Há anos, não há meses, né? Eu não imaginava que o São Paulo tivesse a 10 pontos do 7º. Então, nós estamos fazendo só a projeção, digamos, porque, assim, essa é uma forma do São Paulo ir direto para a fase de grupo, superando o Inter ou Flamengo. A outra forma é o Botafogo ganhar do Atlético na Libertadores. Não depende do São Paulo isso. Certo. Mas eu acho até mais fácil acontecer do que superar Inter e Flamengo em 5 rodadas, né? Certo. Olha lá, o Cigano, dito isso, mais 15 pontos para o São Paulo. O Cigano, hein, que é um dos maiores cornetas do Brasil. Não faz. O Eric Mag Ribeiro fala, o que ferrou foi o São Paulo ter perdido o Inter em casa, exatamente. Foi a pior partida sob o comando do Zubeldia, a estratégia foi completamente equivocada, o time completamente ofensivo, e o São Paulo, assim como foi perder para o Fortaleza em casa, né? Que seria outro cara, seria outro time
Além nessa das briga. paçocadas do tipo perder 6 sim, mas estou falando confronto direto contra times concorrentes em casa, né? Rafael Abreu, dupla de ataque, Pedro Raul e Pita. Duríssimo, hein? Nossa Senhora. Gustavo Scarpetti, beleza? Para vocês, quem é mais importante para o time no ano que vem? Igor Vinícius, Lisiero, Nestor ou Gomes? Quero saber pro elenco e não quem é melhor. Valeu. Gomes? William Gomes. Não, William Gomes. Tá. Eu acho que o mais importante para o elenco, do jeito que ele está hoje, não é o melhor jogador, pelo amor de Deus, mas do jeito que ele está hoje, o mais importante acaba sendo talvez o pior tecnicamente, o Igor Vinícius, que não tem outro lateral. Eu concordo praticamente. Até porque não tem outro. Mas acho que ele é o pior de todos eles. É verdade. Né? Jorge Chileno, salve dupla. Não seria uma boa para São Paulo, Flamengo e São Paulo pegar o Lohan por empréstimo em 25? Cara, eu não acho. Eu acho que aí que tá. Se você pegar um jogador como o Lohan, vale a pena você tentar algum teu da base do que contratar concordo. Um da base do Flamengo. E o Flamengo não gosta de fazer isso, não. Ele gosta de vender o cara da base direto para fora. Sim. Alguns times com quem ele fez negócio com caras da base internos foram o Bragantino, contratou o Natan, contratou o Ramon, mas para rival assim, eu acho que o Flamengo não negociaria, né? A Helena fala, não sabia que a tabela do Inter estava tão difícil, renovei as esperanças de G4. É verdade, a tabela não é mole não. E tem Fortaleza e Inter, Fortaleza e Flamengo. O Inter, cara, o Inter ele fez nessa sequência, são 14 jogos sem perder, né, cara? É absurdo. Mas todas as últimas partidas foram no Beira-Rio, porque tinha jogos atrasados, agora ele vai começar a sair, né? Eu acho que o Inter depende, é engraçado, né? A rodada de São Paulo e Inter, a próxima, eu acho parecida. Os dois visitam contra times piores. O Bragantino está bem pior que o Vasco, mas eu não acho o time do Bragantino tão pior como o do Vasco, né? Tão pior que o Vasco. Também tá jogando agora, se eles ganharem fora de casa, quem ganhar fora de casa tem grande chance de terminar na frente, né? Se o São Paulo ganhar do Bragantino e o Inter empatar com o Vasco, ele vai manter uma chance de superar o Inter, né? Não é fácil, mas mesmo com essa projeção, que é a projeção do Tirone, São Paulo ganhando, Inter empatando, o São Paulo não terminaria na frente do Inter. O Falcon Paulão de Ismael fala o seguinte: senhores, boa noite. Refleti sobre as contratações da diretoria e percebi mais acertos do que erros. Alisson, Luiz Gustavo, Rato, Alan Franco, Ferreirinha, Michel Araújo, Lucas, André Silva, Sabino. E mais alguns. Os erros, como Rames, eu também cometeria. Abraços. Eu concordo. Teve o Orejuela, também tem outra. Tem o. Então, mas isso faz parte. Todo mundo tem o seu Orejuela. Ou o seu Rames. Eu tenho milhões de críticas a essa direção. Eu concordo. Mas eu não acho que ela contratou mal ao longo desses últimos anos, não. O que a gente fala do Rames é que é uma contratação muito vultuosa de um cara muito conhecido para você errar. Custa muito caro. Isso, né? É verdade. Aí o Tirone citou o Orejuela, quando você contrata um jogador e faz um contrato de 5 anos, você também não pode correr o risco desse jogador não. O cara tá lá, o cara estar lá até hoje é inacreditável, né? Exato. Tanto que a direção do São Paulo mudou um pouco a política, né? Tenta contratar empréstimo com opção de compra, se o cara for bem, contrata em definitivo depois, né? Ronaldo Almeida, não precisa passar o Flamengo, apenas o Inter. Sim, apenas o Inter, mas pela projeção do não é tão apenas assim, né? Nem pela minha. Thiago Mazzola ironiza, fala, contratou bem, direção do São Paulo é a melhor do mundo, incrível, vários títulos nesses últimos anos. Não, mas... mas tem que ter um entendimento, meu caro Thiago Mazzola, que o Flamengo arrecada muito mais grana, o Palmeiras está num momento muito melhor, muito mais organizado. São as fases do time. Lá nos anos 80, 90, até 2000 e tal, o São Paulo estava nesse lugar que esses times estão, que esses clubes estão. É um momento ruim do São Paulo. É assim que é. E o torcedor, ele tá em todas, né? Sim.